Acabei de ver o terceiro e o quarto episódio de Smallville, temporada 1, e aqui vai o meu review. Do técnico de futebol que tem poderes de pirotecnia. No caso, ele consegue criar fogo, né? E o episódio foi bom. Foi um episódio legal. A Chloe aqui ela teve uma presença um pouco maior. A Lana nesse episódio não apareceu muito, o que eu achei positivo, porque eu não gosto tanto assim do personagem. Lex também. O Lex teve relevância nesse episódio? Também não teve tanta relevância nesse episódio, mas o Lionel, que é o pai dele, apareceu e eles se enfrentaram porque ele queria demitir parte do pessoal do Lex na cidade e o Lex não deixou, o que gerou uma pequena luta de espadas, literalmente, mas no final o Lex conseguiu vencer o pai, pelo menos temporariamente. Eu falei que a Lana não teve tanta importância assim, mas o momento que eu me simpatizei bastante com ela foi quando ela decidiu virar garçonete, porque ela largou as líderes de torcida, ela queria fazer coisas diferentes na vida e virou garçonete. E pra mim a pior pessoa desse personagem foi a dona do café lá que ela trabalhava, porque nos 2 minutos de cena que ela apareceu, gente, que mulher grossa. E assim, eu já trabalhei em restaurante, em cafeteria e meio que isso é um terror da vida real. Então, pra mim, ela foi a maior vilã do episódio. Agora, no quarto episódio, a gente teve uma trama de uma metamorfo. Uma pessoa consegue se transformar em outras pessoas. E o episódio começa com o Lex roubando um banco. Só que não é o Lex, é essa metamorfo. E ela é uma aluna da escola, excluída. Assim como o episódio 2, ele apresenta certa similaridade, apesar do vilão ter um poder diferente. Eu confesso que essa primeira temporada de Smallville, pelo que eu me lembro, ela é bem desses vilões casuais. E como o Superman não tem uma galeria assim de vilões assim, é, tão interessantes, mas que ao mesmo tempo sejam fáceis de adaptar para outras mídias sem gastar muito dinheiro. Então eu entendo a decisão criativa dos produtores em criar esses meta-humanos assim mais básicos. Mas ao mesmo tempo, como público, isso às vezes cansa um pouco. Na parte da novela, porque eu digo que Smallville é uma grande novela, também não foi desenvolvido lá muita coisa. O Clark beijou a Lana, mas beijou a Lana falsa, que era uma metamorfo. A Chloe nesse episódio também teve pouca participação. E talvez o grande destaque foi o discurso da mãe da Lana. Porque um dos plots desse episódio é que a Lana briga com a tia porque ela quer. Porque ela descobre o diário da mãe e aí ela fica revoltada porque a tia falou que a mãe amava ser líder de torcida, amava aquela vida, amava a cidade e aparentemente ela não amava tanto assim. Meu parecer é que esses 2 episódios são fillers. Mas o quarto episódio ainda me ganhou um pouco, porque teve uma subtrama do Lex, porque chega um jornalista, e ele é um jornalista bem imoral, e ele tenta chantagear o Lex utilizando informações pessoais do Lex quando ele ainda era jovem. E era uma coisa